Voltei, gente, voltei novamente, conversei com o Cairo, a gente tentou resolver o problema técnico. Eu estava tentando fazer a live agora há pouco com o professor Cairo Catribe, que é professor da Universidade Federal de Uberlândia, que vai conversar com a gente sobre festas religiosas, festas populares. Nós estamos abordando esse tema hoje porque é dia de São João. Não sei se vocês estão conseguindo aí ouvir de fundo o nosso querido Luiz Gonzaga. E aguardando agora, espero que dê certo, vamos ver se vai dar certo, né? Que o Cairo participe aqui da nossa live. Vamos participar, Cairo. Mandei um convite para você, Cairo, vê se você consegue aí entrar. Enquanto isso, gente, ao ritmo de Luiz Gonzaga. Olha só. Aê, Cairo, deu certo. Que bom, eu estava aqui. Eu já estava ouvindo aqui Luiz Gonzaga, já estava no ritmo de São João, porque a gente agendou essa entrevista hoje. Tem um tempão, né, Cairo? Eu falei, tem que ser dia 24, Cairo, que é dia de São João. E a gente tem que falar sobre essa festa popular, né? Sobre essas festas religiosas que envolvem o nosso calendário brasileiro, né? Então eu queria cumprimentar todos que estão aqui participando. A Stephanie, sua sobrinha, estava agora há pouco, daqui a pouquinho ela volta aqui. Queria agradecer a presença de todos vocês. Chamem os colegas aí para participarem da nossa live, para que a gente possa conversar sobre festa junina. Gente, vão convidando aí, pega essa setinha que está aí embaixo no vídeo e vão convidando os amigos de vocês para a gente participar, porque vai ser um papo muito interessante esse de hoje. Cairo, seja muito bem-vindo, muito obrigada por participar desse momento, por participar desse canal. Professor Helder, do IFTM, obrigada, professor, seja muito bem-vinda. A minha amiga Ana Débora, lá da Bahia, está aqui presente também. Entendedora, eu acho que ela... E aí, Ana Débora, como é que está o São João aí? Está parado, né? Aqui não tem nada. Pois é, eu vou fazer então uma breve apresentação do currículo do professor Cairo, para que vocês possam conhecer um pouquinho a vida acadêmica dele, para a partir daí a gente começar então o nosso bate-papo. O professor Cairo Mohamed é doutor em História pela Universidade de Brasília, com estágio pós-doutoral na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, está atuando na área de estágio supervisionado, práticas educativas e educação para as relações étnicos-raciais. É membro também do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro Indígena, o NEABI. É docente e colaborador também do Programa de Pós-Graduação e do Mestrado em Artes, o IARTE, né, da Universidade Federal de Uberlândia. Então está aí o professor Cairo, né, que transita por essas áreas, a área afro-brasileira, pós-graduação, né, Instituto de Artes da Universidade. Professor Cairo, seja muito bem-vindo a esta live. De antemão já agradeço a sua participação aqui, por ter aceito esse nosso convite. Seja muito bem-vindo. Olha só, eu vou agradeço, Eliane, o seu convite. É um prazer estar aqui para a gente fazer um bate-papo sobre as festas populares, principalmente as festas juninas. Valquíria, lá do Recife, está participando aqui. Valquíria, como é que está a festa junina por aí? Então, professor, a primeira pergunta, o que diferencia uma festa popular de uma festa religiosa? Bom, primeiramente é preciso que a gente apontar algumas questões que são alusivas ao entendimento do que sejam as festas. O Brasil, por natureza, é um país festeiro, né? Se comemora do primeiro dia do ano ao último dia com festas, né? E faz parte também das tradições locais e regionais. Cada estado tem o seu conjunto de festividades, festivo-devocionais, que fazem parte de um calendário que compõe, então, a identidade cultural de cada região, né? Existem as especificidades locais e regionais, mas existe também um calendário nacional de múltiplas festas que fazem parte das práticas culturais de todos os brasileiros, em especial. Para a gente falar de festas,
como você perguntou, existe uma diferenciação entre festas religiosas e festas populares? Ambas são festas que fazem parte da coletividade, né? Tanto as festas festivo-devocionais quanto as festas de caráter popular são festas da coletividade. No meu entendimento, não existe uma forma de separação desses momentos, porque se festeja com reza e se festeja com festa. Então, por isso que a gente fala que o Brasil é um país, por excelência, festeiro. E a maioria dessas festas são festas festivo-devocionais. Então, para se fazer essa separação, na minha perspectiva de análise, é um universo muito dinâmico que não permite essa separação, a não ser pelos olhos de quem está de fora dessas festividades. Professor, o senhor sabe que sua primeira informação já me deu um baque assim, né? O Brasil começa o ano e termina o ano com festa. E eu falei, gente, é mesmo? A gente começa, né, o primeiro dia, o dia de Todos os Santos, e vai até a passagem do ano. Realmente é um país festeiro, como você colocou. E agora eu quero que você coloque para a gente, a festa popular é o mesmo que festa profana? O que é uma, o que é outra? Bom, toda festa popular, mais uma vez volto a reiterar, ela mescla os sentidos sagrados e os sentidos profanos. Então, nós teremos festas especificamente que são festas de caráter festivo, e nós teremos também as festas de caráter festivo e devocional. Principalmente no Brasil, que é um país por excelência católico, não quer dizer que todas as festas tenham esse caráter católico, mas dentro de um calendário festivo devocional, a maioria das festas populares, elas são em homenagem a um santo padroeiro, né? Então se comemora do Divino Espírito Santo ao nascimento do menino Jesus, né? Dentro desse contexto desse calendário festivo devocional. Então é muito difícil fazer essas separações. Elas acontecem muito mais por convenções, né, cotidianas, para que as pessoas se insiram dentro desse contexto. Porque cada um vai perceber a festa de acordo com o seu olhar e de acordo com a sua intenção, né? Então, principalmente no interior do Brasil, se comemora muito os santos padroeiros. Nós vivemos hoje um dia que é representativo dessa devoção, que é o dia de São João, né? Então, São João é um santo católico, porém, ele recebe, dentro do que a gente chama de sincretismo, de hibridismo, de recriação, outros sentidos ligados a outras crenças e práticas culturais, como, por exemplo, as afro-brasileiras, que também comemora São João, mas uma outra perspectiva que a gente vai abordar mais adiante. Professor Cairo, de onde surgiram essas festas populares? Bom, a maioria das festas, como são fruto da nossa colonização. Não só da colonização europeia, mas também da nossa bagagem ameríndia, né, e também afro-brasileira, que foram incorporando, à medida que essas práticas culturais foram sendo introduzidas no solo brasileiro, elas foram também absorvendo características identitárias desses grupos culturais e sociais que faziam parte da composição territorial naquele momento. Então, existem elementos africanos presentes nas festas, existem elementos ameríndios ou indígenas presentes nas festas, e existem também os elementos europeus, né? Então, se a gente olha para a festa com esse olhar europeizante, ou seja, a Europa como centro desse padrão, desse modelo cultural, nós vamos ver as festas a partir da perspectiva do olhar do europeu, ou seja, de uma cultura civilizada tentando impor seus valores e seus costumes para determinadas práticas culturais que foram inseridas no contexto brasileiro. Se nós olhamos pelo olhar da diversidade, a gente consegue perceber a recriação de sentidos e significados que envolvem a própria palavra festa. Porque cada festa vai absorver
aquilo que tem de mais importante, de mais especial, que tem como bem cultural dessas localidades ou dessas comunidades onde elas são realizadas. É justamente isso que eu queria abordar com você, professor. Olha só, as mesmas festas, então, podem ter características diferentes dependendo da localidade que ela está? Sim, é porque ela vai absorver aquilo que tem de constitutivo da cultura local. Por exemplo, a festa de peão, né? Então, se nós pegamos a festa de peão, como ela é comemorada em Barretos, é diferente de uma festa de peão que é comemorada numa cidade do interior do... Travou um pouquinho, gente. É o São João travando a internet, porque muita gente deve estar fazendo transmissão ao vivo. E a gente interrompe, né, o raciocínio do... Aí, professor, voltou. A internet caiu um pouquinho e voltou. Nós abordávamos, então, a questão da peculiaridade que cada festa dessa tem em Isso. determinada localidade, não é? Eu estava usando o exemplo da festa de peão. Se a gente pega a festa de peão de Barretos, ela tem uma conotação muito mais turística, mercadológica, do que uma festa de peão que está lá no interior de Goiás, por exemplo. Não é que essa festa não seja e não tenha esse caráter econômico presente, mas ela tem especificidades que dão a identidade de um determinado lugar. Né? Então, cada festa ela absorve e assume aquilo que cada grupo social ou cada cultura imprime a ela. Professor Cairo, essas festas representam ou retratam situações de determinada população, de determinado lugarejo? O que representam essas festas? Elas representam o momento de extrapolar tudo aquilo que no cotidiano as pessoas não podem extrapolar. Um exemplo é o carnaval, né? O carnaval, então, que acontece no Rio de Janeiro, ele tem um sentido completamente diferente do carnaval que acontece na Bahia, que é diferente do carnaval que acontece em Minas Gerais, que é diferente do carnaval que acontece no norte do país. Mas são festas populares que representam uma identidade cultural, que tem uma marca significativa nacional e mundial que vende o Brasil lá fora, mas que tem características e nuances completamente diferentes no que se confere ao seu sentido e ao seu significado. Por exemplo, o Carnaval do Rio de Janeiro é muito mais uma festa turística mercadológica das escolas de samba. É claro que a gente não pode generalizar e dizer que só acontece esse tipo de carnaval no Rio de Janeiro, né? Nós vamos ter também os carnavais isolados, que acontecem nos bairros, nas comunidades do Rio de Janeiro, como acontece também aqui no nosso estado. Aqui nós também tínhamos a tradição das escolas de samba nas ruas, né? E essas características elas vão passando por ressignificações para se adequar aos momentos que essas populações vivem. Um exemplo são as festas juninas agora em época de pandemia, né? Elas não podem acontecer na dimensão que elas aconteciam, por exemplo, o ano passado. Se a gente pega o Nordeste vive as festas juninas, que não são só festas juninas, mas elas são julinas e acabam adentrando também para o mês de agosto e setembro, né, com uma dimensão muito grande, que agora elas estão tendo que passar por um processo de adaptação. As pessoas não deixam de cultuar festivamente os seus santos protetores, mas esse cultuar e esse festejar, hoje, tem que se dar de uma forma mais tímida, mais com um grupo menor de pessoas, ou às vezes até de forma individual, para se adequar ao contexto contemporâneo. Como se deu esse movimento? Essas festas foram adaptadas, algumas delas, é claro, aquelas que têm o caráter religioso, ao calendário, digamos assim, religioso, ou essas festas surgiram
e em função de serem provenientes da religiosidade. Não sei se eu expliquei direito. Sim. Eu vou usar o exemplo do que aconteceu muito no Brasil na época da colônia, né, e até na época do Império. Muitas festas de santo, que hoje são tradicionais dentro do calendário festivo devocional brasileiro, elas iniciaram no campo, na zona rural. Fruto do quê? Das relações devocionais estabelecidas entre os fazendeiros, seus agregados, e o santo de devoção. A maioria das festas surgiram ligadas a um pagamento de promessa, por exemplo. Nós podemos pegar o exemplo da congada, que é bem tradicional em Minas Gerais e no Nordeste também a gente tem muito o congado com outros nomes. Marujada, por exemplo, ou bailado, né, dança de São Gonçalo. São várias nomenclaturas para uma mesma prática cultural, mas com especificidades diferentes. A festa do congado, por exemplo, ela surge, se a gente for pegar os mitos fundadores dessa festa, nós vamos ver que a maioria faz uma relação com o rural, porque elas começam nas fazendas, são transferidas para a cidade, mas também é uma forma de associação das práticas católicas às práticas afro-brasileiras. É o que muitos pesquisadores acabam chamando de sincretismo religioso. O que aconteceu com os negros escravizados? Ao verem os cultos que eram praticados pelos fazendeiros, pelos donos das fazendas, eles observaram a semelhança desse culto e desse ritual com as suas práticas identitárias em África e fizeram a associação. Né? Então, se os africanos ou afrodescendentes no Brasil cultuavam, por exemplo, o santo católico como Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, São Benedito, não é que eles estavam cedendo ou sendo vencidos nessa queda de braço a assumir uma prática católica. Pelo contrário, eles viam características próximas à devoção das divindades que eram praticadas em África. Então, o culto à Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, pelos afrodescendentes, eles estão comemorando, na realidade, a relação que eles têm de intimidade com Iemanjá, que é um orixá, né, do culto africano e afro-brasileiro. Então, as pessoas vão construindo relações, não só relações culturais, mas como relações de intimidade com essas festas e com esses festejos, fazendo com que eles ganhem uma dimensão muito grande, principalmente aqui no Brasil, em termos de festejo. As festas juninas, mais uma vez, elas não só comemoram São Pedro, Santo Antônio ou São João, elas têm uma outra marca, que é uma marca identitária de determinados lugares. Por exemplo, o Nordeste vive em função da realização dessas festas. Do mesmo modo, por exemplo, que no norte do Brasil, a festa de Parintins, né, por exemplo, a disputa entre os bois garantido e caprichoso, se não me engano, é uma prática cultural que movimenta todo ano uma determinada localidade, como acontece com o congado aqui para nós em Uberlândia. O calendário festivo da maioria das pessoas que são devotas de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, ele começa, não é em janeiro. Ele é contado a partir da realização de uma festa e o início de outra festa. Então, o calendário não é composto por meses, né? 12 meses do ano. É composto por um ciclo. E é um ciclo festivo. Uma festa termina, mas já se começa os preparativos da próxima festa, fazendo com que as pessoas construam um sentido para a vida delas. Então, elas acabam interiorizando essas práticas festivas devocionais como práticas identitárias da sua própria identidade, da sua identidade individual, da sua identidade familiar. Professor Também Cairo, é cultural. O senhor falou agora há pouco da questão do congado, da festa do congado. A Andréia pediu para que o senhor falasse um pouquinho sobre a origem do congado. Bom, o congado, a maioria das pessoas desconhecem, né? Mas nas pesquisas que eu já realizei sobre o congado,
foi possível detectar mais de 70 mitos fundadores do início dessas festas no Brasil. Segundo o Câmara Cascudo, né, que é um folclorista que pesquisou essas festas no Brasil, bem há mais de 300 anos, ele identificou o início dessas festas em 1492, 96, no Nordeste brasileiro. E à medida que a economia sai das regiões litorâneas e vai adentrando para o interior, tendo como a mão de obra dos escravizados a força que vai gerir e gestar essa economia, essas populações africanas e afrodescendentes, por exemplo, adentraram para o interior do Brasil e passaram a cultuar nessas localidades do interior os seus santos de devoção, que na realidade não são santos de devoção, são as suas divindades, os seus orixás, os seus protetores, né? Então a festa do Congado, ela não é só uma comemoração que vai reverenciar santos católicos, pelo contrário, ela representa a disputas entre os reis, né, pelos seus reinos, pelos territórios africanos. Então, ela representa a coroação dos reis negros aqui no Brasil. Porque o que muita gente desconhece, que muitos desses negros que vieram escravizados, eles tinham uma cultura, eles tinham conhecimento, tinham estudo, e eram pessoas de posse nas suas regiões. Então, muitos reis e rainhas vieram para o Brasil como escravizados. E aqui, principalmente em Minas Gerais, um dos mitos fundadores que envolvem a festa do Congado é o mito do Chico Rei, que foi um escravo que conseguiu conquistar a sua alforria, e com o dinheiro que ele conseguiu explorando uma mina abandonada, ele compra a alforria de outros negros e cria uma corte. E esses negros passam a comemorar Chico Rei como um rei, né? E essa comemoração se dava através de batuque, de danças que representavam e referendavam essas disputas entre os reinos africanos. Então a festa do Congado, ela representa a coroação dos reis negros no Brasil. Interessante, Cairo, que você fala então dessa questão da coroação dos reis negros, mas o Congado também, durante muito tempo, ele era visto não como... Hoje a Igreja Católica, ela abraçou essa festa também, não é isso? Eu percebo isso, que houve uma mudança, que durante um tempo era uma festa que ela era tida como algo... de divindades, eu diria que de outras religiões. E hoje a Igreja Católica também mudou, ela incorporou também a festa do Congado. Explica para mim isso aí. Bom, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país laico, né? Sim. Então, dentro dessa questão da laicidade, as pessoas e os grupos sociais têm a liberdade de culto e de expressão da sua cultura. Mas o que aconteceu no caso do Brasil? A imposição da Igreja Católica na construção da identidade do povo brasileiro foi muito forte, né? Começar com os jesuítas, depois com outros grupos religiosos católicos que acabam assumindo essa prática e acabam tentando impor um padrão e um modelo, né, de culto e de religião à população brasileira. Né? Se a gente for pegar os dados estatísticos, né, hoje eles já destoam. A gente não pode falar que o Brasil é um país católico, por excelência. As práticas religiosas afro-brasileiras são também muito marcantes. Tanto é que a população brasileira hoje é representada por mais de 50% de afro-brasileiros. Né? Então, nós somos uma população, né, miscigenada, recriada e diversa. Então, essa imposição da Igreja Católica, a maioria dessas práticas culturais acabaram sendo realizadas sob a batuta da Igreja Católica. A Igreja Católica que definia o tipo de culto e o tipo de festa. Durante vários períodos da nossa história, a gente vai ver
né, várias leis que vão ser criadas pelo Vaticano na tentativa de coibir essas práticas culturais consideradas pagãs ou não católicas pela própria Igreja, né? Então a gente vai ter o Concílio do Vaticano II, que vai tentar impor, né, determinados limites a essas práticas, mas o que acontece? A gente pode falar que houve, durante vários séculos, né, aconteceu uma queda de braço entre Igreja Católica e a própria população, que acaba assumindo essas práticas culturais como marca identitária. Então, o que a gente chama de catolicismo rústico, catolicismo rural, o catolicismo popular, porque a maioria dessas práticas festivas, devocionais, elas vão surgir a partir da vontade do povo e não da igreja. Mas a igreja absorve essas festas e tenta padronizá-las, engessá-las. É claro que não conseguiram. Por quê? Porque nessa queda de braço, a população consegue trazer para si essas práticas festivos devocionais e transformá-las numa identidade própria de determinados grupos, né? E a igreja abarca isso, porque ela também precisa da manutenção das suas práticas religiosas a partir dos próprios festejos. Então, dentro dessa queda de braço, a gente não pode dizer que houve a aceitação ou a negação, e nem um vencido e nem um vencedor. O que houve foram acordos para que essas práticas culturais passassem a fazer parte da própria cultura brasileira. Professor Caio, o senhor falando aí do Câmara Cascudo, né? Você acredita, professor, que eu fiz a matéria do enterro de Câmara Cascudo lá em Natal, no Rio Grande do Norte? Você falou isso agora e eu me lembrei. Eu falei assim, gente, eu sou velha, hein? Não, porque eles são referências que servem para quem trabalha com festa, não só Câmara Cascudo, como o Melo de Moraes e vários outros, né, servem de suporte para a gente compreender como que eram essas práticas festivas e devocionais há 300 anos atrás, por exemplo. Então, todo pesquisador que trabalha com festas e cultura popular, ele acaba se remetendo a esses folcloristas, né, para tentar construir um caminho norte de entendimento do que eram essas práticas, justamente para perceber o que permanece e o que modificou ao longo desses séculos de existência dessas práticas festivas devocionais. Fazer uma pergunta aqui agora, Caio, do professor Edilson Gracioli, lá da UFO, vereador hoje, né, representante na Câmara. Festas em geral também estão relacionadas à produção e reprodução da vida material? Sim, as pessoas acabam tendo as festas como uma válvula de escape. Na perspectiva que eu trabalho, essas festas vêm para extrapolar as agruras cotidianas que as pessoas vivenciam. Então, as dificuldades da vida, os problemas econômicos, todos aqueles problemas que no campo material as pessoas não conseguem solucionar, elas acabam recorrendo ao sagrado para tentar minimizar ou amenizar essas questões. Tanto é que a gente pode ver em várias festas populares o pagamento de promessas. Crianças vestidas de anjo, outras pessoas carregando réplicas de casa na cabeça, chaves, ou na tentativa de alcançar uma graça, ou como forma de agradecimento a essa graça alcançada. Do mesmo modo, tudo se comemora com festa, do nascimento à morte. Isso varia muito de grupos sociais para grupos sociais. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo que o Brasil é um país festeiro. E se festeja do nascimento à morte. Então, mesmo que são festas consideradas profanas, né, elas têm um sentido e um significado para aquele grupo que a pratica. Da mesma forma que as festas consideradas sagradas, elas têm um sentido e um significado para o grupo que vai praticar, ou vai participar delas enquanto devotos ou enquanto espectadores.
Porque existe quem é festeiro, ou seja, é aquela pessoa, aquele sujeito que vive a festa na sua intensidade e que essa festa tem uma representação e tem um sentido, seja ele de reviver as memórias familiares, as memórias ancestrais, como ela tem esse sentido do extravasamento momentâneo, de eu sair de uma condição da onde eu tenho que seguir os padrões e os modelos morais, e eu posso extrapolar durante esse período da festa. O carnaval é um exemplo disso. Então, ali as pessoas podem beber, os homens se travestem de mulher, as pessoas tiram as roupas como forma de protesto, mas como forma também de expressar essa liberdade momentânea, que faz parte da vida e da cultura de nós brasileiros. Que é diferente das festas que vão acontecer em outras partes do mundo, né? Então, cada local vai assumir e absorver as identidades e as características daquele grupo que assume a festa como representativo e constitutivo das suas vivências e das suas experiências. Professor, quando o senhor fala aí, quando o professor Edilson falou também dessa questão material, eu me lembrei também de algumas festas que muitas vezes perdem um pouco esse caráter religioso para se transformar também numa feira, coloca-se uma feira ali do lado onde as pessoas vão, por exemplo, eu conheço uma festa, não vou citar aqui o local na região, onde as pessoas, quando falam, é a festa tal, nossa, lá é muito bom porque tem uma feira que vende produtos baratos, tarará. As pessoas às vezes nem vão em função da religiosidade, mas vão em função da feirinha, dos produtos baratos, perdendo um pouco essa coisa da religiosidade e indo para esse campo material mesmo, com outro olhar de quem está participando. Não sei se o senhor observa isso também. Sim, inclusive nas minhas pesquisas, trabalhando com as festas do Congado em Catalão, né, aqui no interior de Goiás, a 100 quilômetros daqui de Uberlândia, ela tem uma festa tradicional do Congado que é em homenagem à Nossa Senhora do Rosário. Ela acontece no início do mês de outubro. São 12 dias de festa, e dentro desses 12 dias de festas, a cidade muda completamente a sua rotina, porque essa festa acontece no centro da cidade. E são instaladas mais de 3.000 barracas de comércio na região central, né, que vende de sutiã a produtos importados. Então, existem as pessoas que vão nessa festa para participar dos terços, das missas, para prestigiarem os grupos de congado que se apresentam nos últimos dias de festa, mas esse mesmo grupo ele não deixa de participar da compra desses produtos que são ofertados nessa feira. Então, é por isso que eu disse que é muito difícil a gente separar o sagrado do profano, porque são espaços que se entrecruzam, que se misturam. Né? Então, pode acontecer, por exemplo, uma missa campal numa praça, e logo do lado dessa praça onde está sendo realizada a missa, pode ter um ambar, uma lanchonete com música ao vivo, com dança, por exemplo, que acontece concomitantemente. É só atravessar a rua. Mas o sentido sagrado ou profano vai ser dado por quem está participando. Eu posso muito bem estar do outro lado da calçada, próximo a essa lanchonete, a esse bar, mas o meu olhar, o meu foco está na missa campal que está sendo realizada do outro lado. Do mesmo modo que a pessoa que está do lado que está sendo realizado a missa campal, a atenção dela pode se voltar para uma outra cena ou situação que está acontecendo do outro lado. Então, o sagrado e profano, eles se mesclam, eles se misturam e são de difícil definição, aonde começa e onde termina cada um. Queria mandar um abraço também, professor Cairo, para o professor João Carlos, lá da Estes, do Criaturinha, está aqui nos acompanhando. Boa noite, criatura. Criatura, entrevistei ele outro dia aqui sobre a dengue. Queria mandar um abraço também para o César Filho, meu sobrinho, que também está nos acompanhando, também aluno da UFA, entrou agora em Biologia, né, esperando as aulas começarem. Professor, olha só,
O senhor falou agora há pouco, né, que a festa do Congado, não, a festa que acontece lá em Catalão é do Congado, não é isso? É no começo Isso, de outubro. Tem uma coisa isso. que sempre eu fico por entender. Por que que, por exemplo, a festa do Congado acontece num determinado dia aqui, no outro determinado dia lá? Porque na minha concepção teria que ser num dia só, porque está celebrando ali aquela festa. Mas acontece às vezes em dias diferenciados. Por quê? Porque houve uma convenção, um acordo entre esses grupos para a realização dessas festas em datas diferentes. Porque muitos grupos que praticam o Congado aqui em Uberlândia, praticam em Ituiutaba. Então a festa não poderia ser na mesma data. Então são em datas diferentes. Do mesmo modo que muitos grupos que atuam em Tuiutaba, em Uberlândia, participam da festa de Catalão e vice-versa. Então, convencionou-se determinadas datas para a realização dessas festas, que coincide com datas comemorativas importantes dentro desse calendário afro-brasileiro. Por exemplo, 13 de maio, né, que tem um significado importante para a comunidade negra, que representa também uma ruptura com essa dominação. Então, se comemora com festas, se comemora com festas em comemoração aos reis negros. Do mesmo modo que também muitas dessas festas absorveram práticas comemorativas do calendário religioso católico. Por exemplo, o 12 de outubro, né, dia de Nossa Senhora, ou 7 de outubro, que é o dia do Santíssimo Rosário, que coincide também com a festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário, né, que também é realizada com a prática do Congado. Então, só voltando um pouco daquilo que eu estava falando, da associação que os africanos fizeram com essas festas católicas, a devoção do Rosário foi uma delas. Quando eles chegaram nas fazendas e presenciaram a reza do terço por meio de um colar de contas, eles associaram a uma prática que era desenvolvida em África, só porque lá eles usavam um rosário que era feito de semente, que era chamado de opulê, que era composto também num formato muito parecido com o terço que é rezado na Igreja Católica, só porque ele é montado com sementes que representam justamente as divindades. Então, eles foram fazendo essas associações para poder constituir a sua herança identitária, né? Porque quando eles eram colocados nos tumbeiros ou nos navios negreiros para virem de África para o Brasil, né? Reza as lendas que os senhores que os escravizavam, os mercadores, faziam com que eles dessem 7 voltas em torno do baobá, que são árvores enormes, centenárias que existem em África, como forma de esquecer a sua cultura e a sua identidade. Mas pelo contrário, né? É claro que são lendas, não tem como a gente comprovar se realmente aconteceu ou não, mas tem um sentido, né? Ao invés deles perderem esse contato com suas práticas culturais, eles puderam intensificar essas práticas, trazendo na bagagem aqui para o Brasil. A gente não pode esquecer que quando esses negros eram escravizados, nunca se trazia negros de uma mesma área geográfica de África. Sempre se misturava as etnias, as línguas, as culturas, justamente para coibir a revolta ou a facilidade de comunicação entre eles para que eles pudessem, então, abandonar aquela situação de aprisionados. Interessante, professor. Quanta informação que eu desconhecia, né? A gente não sabe nada realmente. Agora, voltando ao dia de São João, porque hoje é dia de São João, como surgiu essa data? Porque a gente celebra o santo, mas a gente percebe aquela festa onde as pessoas procuram se vestir de vestidos com babados, remetendo aquele cenário aquele cenário caipira, né? Calça remendada. Por quê, professor? Então a gente precisa entender que toda essa nossa construção cultural, ela é também uma construção histórica, né? Então, quais são os elementos mais presentes nas festas juninas?
além da quadrilha, a fogueira, as comidas típicas e a dança, né? Que no caso é a própria quadrilha, né? Se a gente for pegar a questão da fogueira, ela remete ao culto das civilizações antigas, que é o culto ao fogo, porque o fogo ele representa a vida, né? Ele representa o recomeço, né? A possibilidade de transformação. Então, muitas comunidades pagãs, né, elas utilizavam o fogo e viam esse fogo como sagrado, não só para espantar os maus espíritos, mas como também para manter a sua ancestralidade presente dentro das suas casas. Então, várias comunidades tribais, né, nas gens antigas, elas mantinham um fogo sagrado num altar dentro de casa, que representava que era mantido com as cinzas dos seus entes queridos, né, para manter a presença desses parentes, dessas pessoas que já haviam ido ali presentes na casa. Por quê? Né? Para eles, aquelas pessoas não morriam, apenas estavam num outro mundo. Tanto é que, quando uma pessoa falecia, e ela tinha um animal, ela tinha um escravo, né? Não na conotação dos escravizados africanos, mas na conotação dos escravos políticos de Grécia e Roma. Esses escravos também eram sacrificados, esses animais eram sacrificados e eram colocados junto com essa pessoa que fazia a passagem. E ela era alimentada com comida, né? Então, junto a esse fogo sagrado, era colocado também comidas, para que eles acreditavam que os mortos necessitavam se alimentar daquela comida. Então, ela também se transformava numa comida sagrada. E isso foi instituído também nas práticas católicas. Então, quando o padre usa o fogo, usa a defumação e abençoa as comidas que são colocadas à mesa ou em determinadas situações, isso também acontece em outras práticas, como, por exemplo, nas práticas afro-brasileiras. O fogo tem o mesmo significado, né? Um outro elemento, por exemplo, a quadrilha, que é uma dança, né, que surge no século XVIII e XIX na Europa, mas que também há indícios da existência dela na Inglaterra e na Alemanha, que é um bailado da corte, né, que foi trazida pelos europeus aqui para o Brasil, mas aqui foi ressignificado. O porquê da estrutura caipira, né, das roupas remendadas, dos vestidos de chita, das Marias Chiquinhas, dos rabos de cavalo, é porque a maioria dessas festas aconteciam no universo rural. E é uma forma de agregar a identidade rural a essas práticas, foi transformar aquela valsa, aquele bailado da corte portuguesa, numa festa brasileira ou abrasileirada. Então a gente vê durante a quadrilha a utilização de determinados chamativos, né, como devorter, travesser, que vem das palavras de origem francesa, que representavam essa elite, né, que realizava esses bailados, e que aqui no Brasil ganhou essa regionalização. Do mesmo modo que a presença das fogueiras, as pessoas se batizam, né, nas fogueiras, era uma tradição muito comum até 50 anos atrás, e ainda é para um grupo de pessoas. Era uma forma de realizar batizados, casamentos, nessas regiões aonde os padres, os clérigos não chegavam, principalmente na zona rural. Então, a inserção do casamento caipira, por exemplo, nas festas da cidade, advém dessa prática que era realizada no universo rural. E aqui no Brasil, por que se consome muito comidas típicas, principalmente oriundas do milho? É porque também, nessas comunidades antigas, se representava, as festas representavam, então, as boas colheitas, né, que aconteciam. Então, isso foi agregado também, como aqui no Brasil acontecia em junho, e junho era a época da colheita do milho, foi agregado também
esse elemento como constitutivo da culinária das festas juninas. A pamonha, o milho assado, a pipoca, né, os doces, né, os caldos. Então, cada região vai ter as suas especificidades culinárias presentes dentro desses festejos. E a gente não pode esquecer também que hoje, dia 24 de junho, não se comemora só São João, se comemora também Xangô, na cultura afro-brasileira. Muitos terreiros, se tivessem funcionando hoje, eles estariam comemorando com os pretos velhos e com a entidade Xangô, ao redor de uma fogueira, porque o fogo é o elemento principal da entidade Xangô, no culto, né, africano e afro-brasileiro, essa data. Né? Então se batiza também na fogueira, se usa a cinza para guardar, para utilizar também em outros rituais dentro da Umbanda e do Candomblé. Ou seja, cada religião ou cada prática religiosa faz a sua inserção, a sua conexão com as práticas festivo-devocionais de um determinado lugar. Né? No norte do Brasil e no Nordeste tem muito a comemoração das festas de Xangô também. Professor Cairo, o nosso tempo está quase acabando. Fico até triste com isso, porque está sendo uma aula online aí para todo mundo, né? Olha só, a gente percebe que essas festas também ela tem se transformado, tem se readaptado. Às vezes o vestido de quadrilha não está mais remendado, mas está sendo feita, por exemplo, uma disputa para ver qual que é o guarda-roupa que está mais bonito. Isso pode quebrar um pouco a questão da tradição, da cultura, da perpetuação dessa cultura? Como é que o senhor vê isso? Bom, existem várias formas e várias correntes, né, interpretativas que vão analisar essa questão da tradição. No meu ponto de vista, eu prefiro trabalhar com o conceito de recriação. Essa recriação desses sentidos, ela contribui para a manutenção da própria festa, dessas festas. Por exemplo, se nas festas juninas, ao invés da quadrilha caipira, se incorpora a quadrilha Caltrim, né, não deixa de perder a essência dessa festa e desses rituais, né? O que vai incorporar elementos agregadores que vão levar à participação de um público diferenciado para essas festas. Né? Do mesmo modo que no Congado, por exemplo, existiu durante muito tempo uma proibição da participação das mulheres nos ternos de Congo. Hoje nós temos ternos formados unicamente, exclusivamente por mulheres. Ou seja, há uma readaptação, um rearranjo para que essas práticas continuem existindo. Ou seja, a tradição não é algo parado no tempo, ela não é estática, né? Como muita gente quer atribuir a essas práticas culturais, chamando elas de folclore. Folclore é algo que é paralisado no tempo e não sofre transformações. As práticas culturais, elas estão em constante processo de ressignificação. Elas vão incorporando elementos dessa tradição a novos elementos, justamente para quê? Para agregar, né, um público maior de simpatizantes e de praticantes. Imagine você, se a congada, por exemplo, fosse ser praticada como ela era praticada há 50 anos atrás, em que as mulheres, para participar das festas do congado, dos ternos de Congo, tinham que comprovar a sua virgindade, né? Então, hoje é uma situação que não condiz mais com o nosso contexto social e cultural. Então, hoje mulheres casadas com filhos podem participar do congado sem problema algum. Em algumas regiões, outras mantêm essa tradição desse tradicional presente dentro das suas práticas culturais, mas a maioria delas tem ressignificado. Você vai ver muito no congado batida de funk, por exemplo. Mas o funk é uma coisa que está muito distoante de uma prática religiosa, mas para eles representa uma identidade cultural, uma identidade étnica, que é utilizada para dar sentido e para dar voz a essas pessoas que participam. Que não tem voz durante 365 dias do ano, mas que durante
aquele momento da festa, elas conseguem ser vistas e ouvidas, como acontece no carnaval. Então, no carnaval, as pessoas tiram a roupa, querem participar de um desfile de escola de samba, querem participar de um bloco, vestem de mulher ou não, se fantasiam ou não, né? Então, tem várias formas de festejar Brasil afora. Cada um absorve essa festa de acordo com aquilo que ele é capaz de sintetizar como elemento constitutivo da sua cultura ou da sua individualidade cultural. Professor Caio, eu quero deixar então a palavra final com o senhor, agradecer a sua participação aqui mais uma vez, foi uma verdadeira aula. Aliás, as entrevistas têm sido verdadeiras aulas aqui, de muito aprendizado, de muita coisa nova. Queria agradecer a participação de todo mundo, quero lembrar também que essa entrevista vai estar na íntegra lá no canal do YouTube, Eliane Moreira. Depois eu lhe mando o link, professor, caso o senhor queira partilhar com seus alunos. E deixo então as despedidas com você. Eu acho que esse tipo de intervenção que nós estamos vivenciando agora, nesse momento de pandemia, ela nos serve para ampliar essas discussões dessas temáticas, né? Eu tenho feito uma parceria com o blog da Maísa Abrão, que é um blog dedicado à cultura popular, onde a gente tem postado, além de fotos, textos que servem de inspiração para que as pessoas possam utilizar, para que professores utilizem isso como recurso didático-pedagógico, que as pessoas utilizem como forma de informação para poder desconstruir olhares pejorativos em relação a isso. E esse blog é um blog também virtual, como essa live que nós estamos fazendo. Então, esse tipo de ferramenta nos ajuda bastante, não só a difundir a cultura, mas como também a desconstruir esses olhares pejorativos sobre essas práticas culturais, né? Porque nós, principalmente, estamos acostumados a olhar numa única direção para uma determinada prática cultural. A gente não procura olhar com o olhar da sensibilidade, com o olhar do sentimento, para entender o porquê que aquelas pessoas participam, realizam essas festas, por que essas festas e esses festejos têm um sentido marcante na vida dessas pessoas. Então, na minha perspectiva, eu que sou um pesquisador de festas, principalmente festas religiosas afro-brasileiras, esse canal é de fundamental importância para expandir esses olhares. E eu quero parabenizar você por essa oportunidade e também por esse incentivo que você está dando para que eu possa conversar um pouco com as pessoas a respeito das práticas culturais festivas devocionais que, como eu falei, o Brasil, por ser festeiro, essas festas acontecem de norte a sul, em diferentes datas, em diferentes situações, em diferentes momentos, mas cada uma assumindo um sentido e um significado para a vida dos seus praticantes. Obrigada, professor. Valeu, obrigada a todo mundo que participou. Foi uma verdadeira aula. Fico aqui muito feliz pelas contribuições e muito feliz também por contribuir, professor. Esse é o nosso papel, né? O seu enquanto professor, o meu enquanto jornalista, e a gente vai se construindo, né? Obrigada, gente. Valeu. Feliz São João para todo mundo. E feliz Viva São João. São João e Xangô também, né, Cairo? E Xangô. Vamos comemorar com fogo para fazer a limpeza, para fazer a ressignificação do nosso eu interior. Ok, valeu. Tchau, gente.